Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre convosco. Hoje, sábado, dia da visitação de Nossa Senhora. Estamos finalizando no dia 31 de maio o mês mariano, mês dedicado a Maria, nossa mãe e mãe da Igreja. Mas, antes de ser nossa mãe e mãe da Igreja, ela é a mãe do nosso Salvador e o próprio Cristo a entregou a nós no momento da sua crucificação. Mulher, eis aí o teu filho. E esta foi a frase que Jesus disse. Irmão, eis aí esta sua mãe. Porque Jesus sabia, naquela época, que viúvas e órfãos eram sempre menosprezados pelo povo judeu daquela época. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em meu Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olha que evangelho bonito. Maria, que tinha acabado de receber a notícia através do anjo Gabriel que ela iria ser mãe, e fez todo aquele questionamento de como isso poderia acontecer. E o anjo Gabriel lhe disse que o próprio Senhor se encarregaria disso. Agora, toma rumo apressado para visitar sua prima, que já era de idade e também estava grávida. Se isso não é se colocar a serviço da comunidade, poucas coisas o são. Precisamos ter sempre em mente que, naquela época, a viagem de 120 quilômetros, que era aproximadamente onde as duas estavam, não tinha carro, não tinha avião, era perna e lombo de jumento. Mas será que é fácil? Algumas das nossas famílias já viveram na roça e sabem o quão é difícil você às vezes andar 5, 6 quilômetros para buscar um balde d'água. Né? A gente conhece relatos de famílias que moraram no sertão e que não tinha nada tão fácil. Hoje, nós temos os meios de comunicação que nos unem, nós temos os modos de transporte que nos levam e nos trazem, seja carro, moto, avião, trem, navio. Mas naquela época Maria teve que subir no lombo de um burro, de um jumento, e fazer 120 quilômetros de caminhada entre vales e montanhas. Isso se chama dedicação.
Ela tinha obrigação de fazer isso? Não tinha. Nós temos obrigação de fazer isso a partir do exemplo dela e muito mais ainda a partir do exemplo do próprio Cristo, que se entregou num sacrifício vital por nós, que nem merecemos. Temos. Eu vos convido, meus irmãos e minhas irmãs, vós que sois batizados em nome da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que observe estas passagens de modo que sempre coloquemos nas nossas vidas a ação de estarmos a caminho de quem precisa de nós. O que provavelmente tocou o coração de Maria? O anjo anunciou para ela que a prima dela, que já tinha muito mais idade, estava gestante. E nós sabemos que as pessoas que têm mais idade precisam de ajuda. Se não foi a ação do próprio Espírito Santo que motivou Maria a tomar essa caminhada e ajudar a sua prima, poucas outras coisas teriam feito. Precisamos sempre ter em mente que quem nos move é o Espírito Santo, tanto para lá quanto para cá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no sábado, dia 31 de maio, dia dedicado à visitação de Nossa Senhora. Olha que fato bonito. Maria recebeu, de acordo com o Evangelho de Lucas, o anúncio do arcanjo Gabriel de que estaria sendo fertilizada, inundada pelo amor de Deus. E a sombra do Altíssimo iria cobri-la e ela estaria então pronta para receber, para criar nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas que missão difícil essa naquela época, né? Precisamos nos lembrar de que nós estamos no contexto judeu. Os judeus eram extremamente rigorosos com algumas normas e com algumas leis e com alguns preceitos, e que uma mulher ficasse grávida sem estar casada poderia morrer por apedrejamento. Que forte, né? Que forte missão recebeu Maria ao ser comunicada pelo arcanjo de que ela seria mãe do nosso Salvador. Mas, uma pergunta, Maria ficou quieta? Maria ficou parada? Maria se pôs a caminho. Um caminho que tantas vezes é pedido para que nós façamos e tantas vezes nós não fazemos. Ela foi movida pelo Espírito Santo, porque o arcanjo disse para ela que a prima dela, Isabel, que tinha uma idade avançada, também estava grávida de 3 meses. E aí vem o senso de família das pessoas. Ah, ela é mais velha do que eu, ela já é uma pessoa idosa, vai precisar de quê? De ajuda. Eu, Carlos, convido a todo cristão e cristã que é batizado em nome da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a observar o exemplo que Maria nos dá agora. Porque todos nós que somos batizados, nós somos convidados ou intimados a sermos o Cristo servo. Cristo deu a sua vida por nós, mesmo sem nós merecermos. Mas Ele nos pede o comprometimento de que nós sejamos cristãos verdadeiros e nos coloquemos em ação, em oração, em comunidade e que sejamos cristãos. A palavra cristão já quer dizer oração e ação. A palavra sem a atitude é vazia. Mas a atitude acompanhada da palavra é plenificada no Espírito Santo. No contexto de que nós somos plenificados no Espírito Santo, a gente precisa entender que o relato da visitação apresenta um encontro abençoado entre Maria e Isabel e um momento de repleta graça e confirmação das promessas divinas. Deus promete a Isabel que ela ficaria grávida. Está cumprindo. E Deus promete a todo o mundo
de que ele enviaria um Salvador. Isso está lá no Antigo Testamento. E agora ele cumpre através de Maria. Maria foi uma mulher como todas as outras mulheres são hoje. Mas a atitude de Maria faz toda a diferença em relação ao que nós temos hoje em dia. Esta colocação de serviço, o Cristo servo que se movimenta, precisa tomar conta de nós. E o convite que eu faço para vocês é este. Todos nós somos servos do Senhor. E a diaconia significa serviço. Se todos nós somos servos, de certo modo, todos nós somos diáconos. E os diáconos, de acordo com Atos dos Apóstolos, foram formados, por 7 homens repletos do Espírito Santo e que estavam ali para trabalhar. Então a vida do diácono é serviço, caridade. Depois vem as outras coisas, a oração, e depois vem o serviço do altar. Mas a vida nossa é assim como Maria fez, ir para o mundo. Foi ajudar a quem mais precisava. E aí, quando ela chega lá, quem que está na barriga de Isabel? São João Batista, que exorta, que se alegra. E aí Isabel faz aquela grande e maravilhosa frase, quem sou eu para receber a mãe do meu Salvador? Bendita és tu entre as mulheres. E aí Maria responde de modo muito humilde que o Senhor a está usando para que a obra dele seja feita, dando um testemunho verdadeiro de que Deus age e age sempre, no tempo dele e do jeito dele, através de nós para com as outras pessoas e através dos outros para conosco. Nunca sabemos quando nós vamos receber uma palavra amiga ou quando nós vamos dar uma palavra amiga. Mas nós sabemos que um abraço, um ouvido e uma palavra amiga ajudam a recuperar qualquer coração quebrado. Nós devemos também sempre relembrar de que o Evangelho ele nos ajuda a fortalecer a nossa fé e a confiança em Deus. Nos proporciona uma paz interior muito grande, que ajuda, como eu já falei anteriormente, na tomada das decisões e nas discussões, para que nós tenhamos um coração manso e humilde, como nos pede o próprio Cristo, para que nós consigamos falar sempre de um modo que não ofenda a ninguém. Melhora o nosso autocontrole e nossa paciência, por conseguinte, fortalece as relações pessoais, porque na casa onde nós rezamos unidos, e isto é um convite que eu sempre faço, nem sempre é possível, mas a gente procura sempre que for possível, e nós que participamos aí do Tríduo Pascal, nós compramos, adquirimos aquele círio pascal familiar, que deve ser aceso, conforme eu mencionei em todas as celebrações que eu estive, para rezar em família. Eu tinha até comentado que ia trazer o meu para mostrar, e eu acabei esquecendo, ele está ali no meu cantinho de oração. Mas precisamos, sim, nos unirmos em oração, de modo que isso se torne cotidiano na nossa vida. Porque promove em nós a gratidão, nos ajuda a começar o dia bem. Porque nós precisamos rezar de manhã quando nos acordamos, precisamos rezar na hora que nós vamos nos alimentar para agradecer aquilo que nós nos alimentamos. Precisamos rezar no final do dia para agradecer pelo dia, mas também para pedir pela noite, uma noite segura. E aí a gente pode usar vários momentos do dia. Lembra que eu sempre faço um convite para que nós peguemos um período do dia para dedicarmos a Deus, dar a Deus o que é de Deus. Porque o mundo já nos pede para darmos a César o que é de César. O mundo já nos pede isso todos os dias. Boa parte do nosso dia a gente acaba dedicando a César e nem sempre dedicamos a Deus. E aí, quando a gente cria um espaço de oração,
nós ganhamos um propósito, nós trazemos a esperança de que nós, que somos discípulos de Cristo, né? Somos discípulos e nós estamos passando, né, por aqui, mas precisamos deixar o nosso rastro, precisamos usar a semente que o Senhor nos entrega, para que nós sejamos também semeadores dentro da nossa própria casa, daquele evangelho que nós ouvimos e meditamos tantas vezes. De nada adianta eu falar bonito e a minha vida ser um lixo. Cuide do seu interior, porque o seu interior precisa ser tão bonito, ou mais bonito, quanto o seu exterior. E aí eu sempre gosto de finalizar com algumas perguntinhas, né? De que forma a atitude de Maria, indo buscar ajudar Isabel, me inspira a cultivar a comunhão no meu dia a dia? Como eu posso transformar pequenos encontros em oportunidades de reconhecer e louvar as maravilhas que eu recebo de Deus? Precisamos estar sempre atentos, de modo que nós estejamos sempre unidos em Deus. Porque nós, sem Ele, nada podemos. Mas com Ele, tudo nós conseguimos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Senhor, enche os nossos corações com a Tua alegria e a Tua presença. Ajuda-nos a viver com a mesma fé e humildade que Maria teve, compartilhando o seu coração para com os outros, do mesmo modo como o Teu amor para conosco. Que nós possamos, a cada momento, a cada encontro, sentir a Tua graça, presença e transformar as nossas vidas num testemunho do Teu poder salvador. Concede-nos a força de sermos solidários para com as outras pessoas, generosos para com todos e mantenhamos o nosso compromisso em Te seguir. Que Nossa Senhora da Visitação, a Santíssima Maria, abençoe a cada um de nós e das nossas famílias, e que pela bênção e intercessão desta, que é a Mãe do Senhor, desça sobre cada um de nós e as nossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Relembro aos senhores e senhoras que nos assistem de que a Santa Missa é preceito para o cristão católico e que a não participação dela acaba nos afastando do Senhor. E quando precisarem de qualquer tipo de apoio, quando precisarem de qualquer tipo de orientação, nos procure. Estaremos sempre à disposição, os padres e os diáconos. Se não quiser nos encontrar na paróquia Jesus Divino Mestre, procure qualquer paróquia, a que estiver mais próxima da sua casa, onde quer que você esteja assistindo, e busque esta orientação. Que tenhamos todos um abençoado sábado da visitação de Nossa Senhora. E que recebemos essa visitação nas nossas casas e nos nossos corações, com a mesma alegria que Isabel recebeu Maria. Que proclamemos: bendito és tu que vens me visitar. Nós sabemos o quão importante é e quão grandioso é recebermos visitas em nossas casas. Até a próxima, que Deus abençoe.